Gente, empreendedorismo é algo sério, por isso a gente vai chamar aqui o presidente, porque ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória empreendedora. E o presidente é um cara fera, já apareceu no vídeo, já surtiu efeito, já ouvi assobios. Então eu gostaria de chamar aqui o meu amigo Anderson Almeida para falar um pouquinho sobre o início dessa nova era chamada iHit. Depois das belas palavras aí do Léo e desse improviso maravilhoso, fica até difícil dar bom dia aí. Bom dia, pessoal! Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês aí, sei que veio gente de longe, teve gente que estava viajando, que voltou para o evento, então é muito maravilhoso receber todos vocês. Acho que esse é o primeiro evento que a gente faz, com certeza é uma data muito marcante e é muito especial receber todos vocês aqui. Tá? Eu vou só arrumar aqui. Matheus, está tudo pronto aí para soltar um slide? Deixa eu ligar do celular aqui. Vamos lá. Como o Léo falou, eu comecei a empreender muito cedo, né? Comecei a empreender com 9 anos de idade. Né? Todo mundo me pergunta dessa trajetória de empreendedorismo. Anderson, como você começou? O que te motivou a empreender? E eu sempre falo que, independente das condições, o importante é começar. Né? Eu comecei meio sem condição. Na época, eu sempre falo que empreender é fazer. Né? Então, aprenda a fazer. E durante a separação dos meus pais, minha mãe foi morar de favor na casa de um tio meu, da minha tia, e ela não pôde me levar, né? E aí, eu como filho mais novo, queria estar pertinho do colo da mamãe, eu me motivei a fazer algo para ganhar dinheiro, né? Naquela época era começar do jeito que dava mesmo. Minha mãe era uma pessoa bem católica, era uma pessoa que frequentava bastante a igreja, e eu lembro que ela tinha muita vela em casa. Tinha vela do 7º dia, vela palito, tinha um monte de tipo de vela em casa. E foi isso que foi a minha matéria-prima naquele momento. Né? Então, comecei a empreender derretendo as velas da minha mãe. Na época, as velas, eu transformei as velas em velas aromatizadas. Eram aquelas velas que vendiam no I99. Né? E aí, dessas velas, eu comecei um novo negócio. Né? Eu fui morar com a minha mãe. Né? Eu sempre falo que a gente aprende a empreender, seja na dor ou no amor. Durante muito tempo da minha vida, eu acreditei que era a dor, a grande motivação que me levou a empreender. A dor da separação dos meus pais, né? A dor da ausência, de querer estar perto deles. E depois, em certo momento, eu consegui ressignificar tudo isso, que foi descobrir que, na verdade, o que me transformou foi o amor. Né? Era o amor de querer estar mais perto dela, era o amor de querer estar mais próximo da família, que me levou a começar dentro das minhas condições. Né? Então, acho que isso o grande aprendizado que eu tive, que comece indiferente das circunstâncias, faça com o que você tem, né? E tenha uma ideia. Né? Tudo, afinal de contas, é uma ideia. Eu evoluí essa matéria-prima, depois de muito tempo, eu acabei comprando parafina, derretendo parafina, fazendo uma operação sólida e muito maior do que o começo da brincadeira, até que eu resolvi inovar. Né? Sempre fui um cara de inovação, de criar coisas. E aí eu tive a minha segunda experiência, que foi criar fontes terapêuticas. Eram aquelas fontes que correm aguinha, aquelas fontes com um motorzinho de aquário. E esse foi o meu segundo negócio. Né? E aí a matéria-prima que eu tinha naquele momento era parafina. Na minha casa era uma sala cheia de parafina e panela. E aí eu desenvolvi uma fonte de parafina. Foi algo maravilhoso, foi uma inovação na época, muito grande, mas 30 dias depois de ter vendido praticamente 70 fontes dessa, eu descobri que ação sem planejamento pode ser algo muito caro. Né? Porque eu era um bom vendedor na época, é o que eu falo, todo mundo vende, né? A gente nasce vendendo, você nasce se vendendo para sua mãe,
para faltar na escola, né? Você nasce pedindo colo, você vende, eu acho que a gente se vende o tempo inteiro, né? E eu acho que todos vocês que estão aqui sabem muito bem disso, acho que a nossa vida a gente está o tempo todo se vendendo. Você se vende para conseguir uma namorada, você se vende para conseguir algo, todo momento você está se vendendo, né? Então esse foi o grande aprendizado nessa época, do meu primeiro negócio, que eu acabei vendendo demais, acabei vendendo até muito mais do que eu tinha planejado, mas fazendo sem planejamento, né? Eu inovei, mas eu agi sem planejar. E isso acabou me custando caro. Depois de 30 dias, eu praticamente quebrei. O que aconteceu? As fontes de parafina eram maravilhosas, vendiam muito bem, mas elas quebravam. Então, na época que eu desenvolvi, eu não imaginei isso, né? Então, eu construí fontes maravilhosas, fiz moldes magníficos, e 30 dias depois eu descobri que essas fontes quebravam, porque era parafina, né? Então, eu tive duas experiências aí que foram desastrosas, que foi o motorzinho do aquário, que esquentava um pouco, derretia a parafina e entupia. Então, depois de uns 60 dias, as que não tinham quebrado começaram a entupir o motor, né? E a maioria delas quebraram, né? E aí, o grande ensinamento foi realmente a importância de planejar, né? Eu conheci muita gente nessa trajetória, e tem um cara que trabalhou comigo, foi CEO de uma empresa que eu tenho até hoje, e ele tem uma frase que diz o seguinte: Anderson, quando a gente for fazer uma coisa, vamos medir a parede 10, 15 vezes, mas vamos pregar uma, né? É a história da flecha lançada, não volta atrás, né? Então, a importância da gente planejar, da gente saber o que a gente quer, e na hora de colocar o prego na parede, vamos fazer uma vez só, né? Além disso, eu vim de uma experiência negativa, tinha praticamente quebrado o meu negócio, isso com 10, 11 anos de idade, tá? E aí eu continuei inventando um monte de coisas, né? Um pouquinho do que eu falei de comece, coragem, faça, né? Acredite, nem sempre as coisas vão dar certo, mas persista, né? Foi isso que eu fiz, acabei persistindo e criando uma série de coisas. Depois disso eu descobri um pouquinho do dom, né? Isso é algo que eu sempre falo, a gente não se esforça para fazer. Eu venho de uma família musical, pai e irmãos são músicos, tios são músicos, vivi a música durante muito tempo na minha vida e aprendi a reconhecer esse dom. Esse dom veio por referência familiar, né? Meu pai, eu comecei a tocar muito cedo, com 10 anos de idade eu comecei a tocar, tem diversas histórias aí que numa próxima oportunidade eu conto para vocês, algumas boas, algumas nem tanto, né? Mas a música foi algo que sempre teve intrínseco dentro de mim, foi algo que realmente faz parte da minha vida, e que boa parte desse período eu só fiz pelo dom, e depois de determinado momento eu resolvi estudar, né? Me aperfeiçoar. E aí isso te leva para outros patamares, né? A junção de fazer aquilo que eu sabia fazer, com estudar aquilo. Para quem não sabe, eu fui músico profissional há muito tempo, eu estudei conservatório, estudei música clássica, toco piano, e aí isso tudo acabou me levando para um outro patamar. Mas eu sempre fui aquele cara do porquê, de querer saber o porquê das coisas, querer entender as coisas. E em determinado momento da minha vida, principalmente nessa carreira musical, eu fui tentar descobrir sobre o som, a música. Se eu estudava música, eu queria entender o que formava o som, né? O que constrói o som, o que são as ondas sonoras, por que a gente escuta o que a gente escuta, por que algo que alguém te fala te motiva mais e outras coisas menos. E aí eu fui estudar uma história chamada programação de sintetizadores, né? E aí eu virei um cara maluco. Aí eu virei um músico chato, um músico que tocava música clássica, que sabia demais daquilo naquele momento, que não aguentava mais tocar com um músico que não tivesse o mesmo padrão profissional, né? E aí isso acabou meio que me deixando maluco, né? Eu digo que a música me trouxe muitas oportunidades, né? É a passagem de qualidade na minha vida, mas ela acabou me enlouquecendo. No momento da minha vida, você chutava uma latinha do meu lado, eu falava dó, sol sustenido e fá. A Camila que está aqui, acho que acompanhou o começo dessa minha loucura aí, até o momento que eu falei, cara, eu não posso mais lidar com isso. Eu começava a ouvir tudo em câmera lenta, quase maluco, e aí eu falei, eu preciso parar com isso. A música é muito boa para mim,
mas ela começou a me trazer um grande desafio. Afinal, eu era um cara inquieto, né? E eu sempre me perturbei demais, eu sempre me cobrei demais por ser inquieto. Eu nunca conseguia fazer uma coisa só. Tanto é que acho que hoje temos algumas empresas aí, né? E eu sempre olhei a inquietação como um defeito, né? Aquele negócio, a mãe falava, filho, para um pouco, filho, faz isso, filho, o que você está fazendo aqui, filho, né? E a inquietação sempre foi um problema na minha vida. Até eu descobri que, na verdade, uma das minhas maiores qualidades era a inquietação. Era o lado positivo da inquietação, de não conseguir ficar no mesmo lugar, de querer mais, de querer evoluir, de querer estar em outro lugar, né? E isso acabou me motivando e sendo praticamente um gatilho do meu DNA que está intrínseco aqui e que me levou a outros patamares. Depois disso, para vocês entenderem, da música eu fui para a área do design, então acabei trabalhando com design gráfico. Fui um dos 870 mil brasileiros que participou de um projeto de imagem digital, fiquei entre os 30. Então esse foi o meu primeiro passo, na verdade, para o mundo das artes. Acabei ganhando uma formação de design aí bem bacana. Tem alguns amigos aí que acho que acompanharam a minha época de design. O Tiagão está aí, né? Acho que acompanhou. O Antônio Afonso aí de Portugal, acho que acompanhou também. E aí, muito tempo fiquei dentro do design, acabei me aperfeiçoando e evoluindo aí nessa área. Depois eu vim para a experiência corporativa, que acho que foi o meu grande crescimento. Eu tive a oportunidade, na época, de trabalhar com o designer, de trabalhar num grupo que hoje também está o Matheus aí, Tiagão, representando, o grupo que me trouxe a Balneário Camboriú, através de um amigo e da música que me trouxe muitas oportunidades. Eu acabei chegando a Balneário Camboriú por uma indicação de uma história também não muito legal, uma história até bem triste. O Marcelo está aí? Não? Tá. O que aconteceu foi o seguinte, eu tocava na igreja, toquei na igreja também durante muito tempo, e aí encontrei um amigo que eu não via há uns 10 anos, e ele me disse o seguinte, cara, você que conhece tudo de design, que tem várias premiações, que editou muitas fotos aí, não quer trabalhar por uma empresa de Balneário Camboriú de eventos? Eu falei, posso ir lá conversar com o pessoal? Vamos ver como vai ser. E aí foi a minha primeira reunião corporativa, eu sempre trabalhei autônomo praticamente, e aí eu saí daquela reunião muito emocionado. Falei, cheguei em casa, a Camila me perguntou, e aí como foi? Eu falei, foi maravilhosa, foi muito boa a reunião, acho que vai dar certo. E aí, a uns 10 minutos de conversa com ela, eu recebo uma ligação, e o meu amigo me fala o seguinte, Anderson, e aí, como foi a reunião? Falei, cara, foi muito legal. Dele, sério? Tem certeza? Eu falei, tenho, pô, saí de lá animado. Não, é porque é o seguinte, o cara pegou o teu cartão de visita e disse, tu acha que um cara com cartão de visita desse vai fazer alguma coisa que presta? E aí opa, Ricardão, né? E agora? Então saí animado, ele me jogou no chão, e aí eu lembro que eu tinha os meus equipamentos todos a uma cidade a uns 100 quilômetros daqui, e aí naquela madrugada mesmo, tive o apoio da minha esposa, e ela disse o seguinte, amor, eu tinha ficado de mostrar algo para eles uma semana depois, e ela disse, pega o carro e vamos lá buscar suas coisas, e mostra que você é melhor que isso. Né? Então, mais uma vez, aquilo que me jogava para baixo, me motivou a ir um pouco adiante. Né? E eu lembro que a gente saiu naquela madrugada, está chorando aqui, né? A gente saiu naquela madrugada, correndo, foi buscar o computador, eu trouxe as coisas para casa, chegamos em casa de volta umas 3 horas da manhã, ela foi dormir, que ela trabalhava no outro dia, eu era músico, então tinha um pouco mais de folga, e aí eu virei a noite trabalhando. No outro dia de manhã, eu pego o telefone, ligo para o Ricardo, se o Ricardo estiver assistindo, para o Eduardo, e digo o seguinte, vocês podem me atender? Podemos, Anderson? Podemos sim. Não, eu tenho um negócio para mostrar para vocês. E aí eu cheguei lá, praticamente com a campanha publicitária, na época era o show da Ivete Sangalo, acho que todo mundo conhece, né? E aí com muito mais do que eles esperavam, com a expectativa superando as expectativas, e ali eu entrei para o mercado corporativo, fui a primeira contratação de um mercado de entretenimento aí que movimentou milhões, né? Então, superação, acho que fazer acontecer, fazer quando tem que fazer,
Eu acho que isso foi a grande lição desse momento, né? E aí veio o desafio, né? Que é isso que eu contei para vocês. E do problema, a oportunidade. Então, acho que isso que é legal todo mundo sair daqui. Dentro desse grupo, a inquietação que me motivava a me movimentar, me levou a descobrir uma outra oportunidade naquele primeiro show. O Matheus, na época, o Matheus está ali, trabalhou junto comigo, foi um cara que cresceu dentro dessa operação, e eu me motivei e descobri, dentro dessa primeira operação, o que eu poderia fazer mais. E foi através da oportunidade que eu vi lá, que eu resolvi criar um negócio próprio, ter mais uma empresa, isso mesmo. O que aconteceu? A gente foi para o show da Ivete, foi um show maravilhoso, o Duda, não sei se já era sócio do show naquela época, e quando eu cheguei lá, tinha uma confusão na entrada, fila, barulho, gente querendo retirar ingresso, e discussão, e não sei o quê, e eu era da produção, eu falei, cara, por que está acontecendo isso? E aí a empresa que tinha vendido os ingressos online, né, estava com confusão para entregar. Em resumo, eu cheguei no outro dia no escritório, 2 dias depois, isso foi num sábado, e falei, eu quero ter uma empresa dessa. Eu quero ter uma empresa de gestão de ingressos, né? E aí eu acho que foi a primeira movimentação significativa na minha vida, realmente. E essa empresa chegou a vender mais de 10 milhões de ingressos, né? Foi um case super positivo e que me trouxe aí a outro patamar. E depois a gente acabou fazendo diversas fusões. Rick está aqui, é um dos meus sócios na operação de tecnologia, e a gente foi para outros patamares. E aí eu continuei com outros negócios, né, sempre participando, a minha inquietação me movimentou. Então hoje eu tenho negócios na área de rede de restaurante, tenho empresa de importação, tenho outros negócios, enfim. Mas aquela inquietação sempre me cobrava algo mais. Me cobrava algo mais. E em 2018 para 2019, comecei uma ideia maluca. Falei, eu preciso fazer algo, os ingressos são muito legais, a gente já está operando o Brasil inteiro, mas eu preciso fazer algo que transforme a vida das pessoas. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu sempre fui um cara que estava na tecnologia e sempre fui aquele cara que quando alguém precisava de alguma coisa me ligava e eu ia ajudar as pessoas. E foi isso que foi criando oportunidades na minha vida. Eu ia ajudar, o cara via que eu entendia, me convidava para entrar no negócio, e aí eu continuei fazendo mais e mais. E no auge desse meu planejamento, dessa proposta, dessa ideia, que foi onde nasceu a iHit, com o intuito de transformar a vida das pessoas, com o intuito de levar a tecnologia a patamares e empresas que talvez não teriam condições naquele momento, veio a pandemia, veio a crise. Naquele momento eu estava operando 400 eventos, entre nacionais e internacionais, com milhares de ingressos vendidos, e a crise mais uma vez bateu na minha porta. A gente teve que parar uma operação de 400 eventos, gente querendo ingresso de volta, gente querendo desistir, a gente olhando para o cenário internacional e sem saber o que ia acontecer, China de uma maneira, Europa de outra, e aí eu falei, cara, vamos pegar esse momento que a gente tem. Chamei o Rick, tá aqui. Eu vou pedir uma salva de palmas para ele, ser um cara que não aparece, não fala. Mas esse é um cara que sempre esteve no meu lado, e principalmente nos momentos mais difíceis da minha vida. O Rick tinha se aposentado, tinha ido morar no sítio, que era o sonho da vida dele. Eu liguei para ele e falei, Rick, lembra aquela minha ideia de 2019, maluca, da iHit, não sei o quê? Eu falei, cara, eu preciso de você agora e eu preciso colocar essa ideia no ar. E ele disse, cara, sabe que eu não quero mais mexer com tecnologia, não é mais a minha vida, mas se você precisa, conte comigo. Estamos aqui. Valeu, Rick. Obrigado. E aí esse sonho que era o projeto da iHit, o projeto da iHit é muito mais do que vocês viram até agora, né? O Gladson depois na parte da tarde vai falar de outras ferramentas que a gente já tem desenvolvido há muito tempo, mas a iHit, na verdade, quando eu falo de iHit, quando foi a concepção do nome, quando foi as coisas, a iHit no sentido da palavra é eu bati, eu fiz, eu consegui, né?
Eu acho que esse é o recado que está por trás da marca. Nos Estados Unidos é muito usado quando se atinge uma meta, I hit, né? Então até o grito de guerra aí do Pedro Improvisador caiu bem, né? Então I hit para mim é um grito de guerra, é uma bandeira, né? É muito mais do que a gente está vendo hoje de ferramenta, de tecnologia, mas tem muito mais para vir. Tem muito mais aí dentro e eu tenho certeza que quem estiver comigo nessa trajetória vai se surpreender. Tá? E aí, por causa disso, desse propósito, de saber onde a gente quer chegar, eu não tenho dúvida nenhuma que esse projeto vai mudar a vida de milhões de pessoas. Né? Eu queria mais uma vez agradecer vocês, agradecer cada um que está aqui. Durante muito tempo da minha vida eu me perguntei, quando eu desenhei algo tão grandioso que vocês vão conhecer nessa trajetória, né? Era ter respostas para os meus porquês de criança, né? Era entender que ter propósito era muito mais do que ter dinheiro, era muito mais do que qualquer coisa, era deixar um legado para as pessoas, para minha família, para as pessoas que acreditaram em mim. Ter propósito é muito mais do que isso, e eu espero que cada um de vocês aqui crie junto comigo esse propósito, ajude a gente, né? Cada pessoa que convive comigo sabe o quanto eu acredito nisso, o quanto as pessoas são importantes na minha vida, o quanto eu valorizo isso. E eu quero que vocês tenham certeza que o nosso propósito é muito maior. E aí, eu sempre me perguntei quem são as pessoas que estariam no meu lado nesse momento. E eu digo que quando você tem dúvidas, a maioria das respostas para a sua vida estão na qualidade das suas perguntas. Quem sabe o que perguntar, com certeza vai ter a resposta certa. Então essa é uma frase que eu levo para a minha vida, que a maioria das respostas estão nas perguntas. E aí teve 2 caras que acreditaram naquela minha loucura, né? Que me apoiaram. Como eu falei, eu sempre tive pessoas maravilhosas no meu lado, né? Sempre tive, acho que o que eu melhor construí nessa vida foi o relacionamento. As pessoas me perguntam, Anderson, você faz um monte de coisa, tem um monte de negócio, me diz no que você é bom. Eu sou bom em fazer amigos. Eu sou bom em fazer amigos, eu sou bom em acreditar nas pessoas, eu sou bom em relacionamento. Isso é a minha maior habilidade. O resto acontece. Então eu queria chamar agora aqui no palco esse cara que acreditou em mim, esse cara que esteve do meu lado, esse cara que quando eu apresentei um monte de loucura para ele e mesmo sem saber se ia dar certo ou não, disse, vamos, eu tô contigo e vamos embora. O nome dele é Eduardo Cunha. Por favor, venha ao palco. Grande Anderson. Obrigado. Que trajetória, que vida. Quando a gente escuta ele falar, parece que tem 60, 70 anos, né? É um guri. Anderson, muito obrigado. Sempre... E nem eu sabia dessa trajetória de vida dele, desse empreender desde pequeno, empreender aí desde, enfim, quase com fraldas, né? E quero dizer que quando ele veio com essa ideia, a gente tem coisas que acontecem na vida, presentes, né? Presentes ao decorrer da nossa vida que a gente não sabe a grandiosidade deles naquele momento. E um dos grandes presentes que eu tive na minha vida foi há muitos anos conhecer esse cara fenomenal que vocês acabaram de melhor conhecer, assim como eu, que nem eu sabia tudo o que ele já passou. E essa inquietação dele, e essa vontade, esse sonho que ele tem sempre de transformar e trazer coisas novas, coisas maravilhosas. A gente fica emocionado. De empreender e de fazer acontecer. Quando ele veio com esse sonho, com essa vontade, ele disse, Duda, esse momento difícil que todos estão passando, nós precisamos, eu quero fazer, eu tenho uma ideia e veio compartilhar. E quando ele veio compartilhar, eu quero dizer para vocês que eu abracei junto com ele e disse, isso é incrível.
É um grande momento de a gente conseguir fazer com que as pessoas saiam da mesmice, saiam daquela situação analógica que eu gosto de falar. O Diego sempre pego no pé dele também, e estou sempre junto com eles na empresa e dizendo, gente, nós conseguiremos transformar a vida das pessoas. Hoje as pessoas têm uma limitação, e a analogia que eu faço é sempre do analógico para o digital. E a gente veio com essa empresa para trazer a possibilidade de vocês estarem em pouco tempo, eu digo em minutos ou em horas, frente a frente com seus maiores concorrentes, com seus os atuais maiores players do mercado dentro da atividade de cada um. O iHit está aqui para beneficiar todos, sem exceção, seja o que for o que você desenvolva na sua área profissional. E isso me motivou a vir junto com o Anderson e fazer com que esse projeto se torne uma realidade. E para a gente, nesse primeiro dia, nessa primeira convenção, nos traz uma alegria imensa em poder, em plena pandemia, trazer pessoas assim como vocês, interessadas também em acreditar no nosso propósito, no propósito do Anderson, e poder ajudar as pessoas, poder transformar a vida das pessoas. Quando a pandemia veio, muitos ficaram desesperados e continuam com problemas, continuam tentando fazer a coisa mudar. E isso é muito importante. Se reinventar, se reestruturar, ressurgir, né? Como o Anderson aqui deu vários exemplos que na vida inteira ele ressurgiu. Ele pegou algum motivo, alguma situação que naquele momento, num primeiro impacto, ele achou que fosse negativo, mas não era. Era a molinha propulsora que fez ele se tornar diferente, que fez ele buscar inovações, coisas diferentes, para poder então entregar para todo mundo e fazer com que todo mundo continue a sua história, fazer brilhar ainda mais. Então, o conceito, rapidamente, eu não quero estender muito aqui, mas o conceito que eu queria que vocês entendessem é: a iHit transforma vocês, coloca vocês nos melhores patamares, em patamares de cima, de vanguarda, e competitividade alta com todos os ramos de atividades, com todos os seus maiores concorrentes, com quem você imaginar. Então hoje, Anderson, quero te dizer que estou muito feliz, me emocionei muito com a tua história. Você é um cara fantástico, sensacional. Fico muito feliz de poder estar junto com vocês, junto com a equipe inteira que desde o começo acreditou, trouxe. Parabéns, Camila, você, grande companheira do Anderson aqui, sempre impulsionando ele. Tenho certeza que isso faz toda a diferença também. E quero dizer que quando ele veio, me trouxe essa oportunidade de estar junto, de empreender. Eu já empreendi bastante na minha vida, não sei se empreendi tanto quanto o Anderson, né? Mas eu gosto também de empreender, de fazer a coisa acontecer. Em patamares bem maiores. Não. E aí, evidentemente, eu disse: olha, Anderson, eu vou trazer mais algumas pessoas junto comigo, né? Que eu acho que, como o Anderson disse, o time vai conseguir fazer a coisa acontecer muito melhor. E aí tive uma grata satisfação de também, quando eu apresentei esse projeto, para a primeira pessoa, já também ficou maravilhado pelo projeto e disse: estamos juntos, conte conosco e vamos fazer acontecer. Quero também chamar ao palco aqui o Júlio, que também é um dos grandes incentivadores, um cara que está conosco desde o começo. Grande Júlio, muito obrigado também por fazer tudo isso acontecer junto conosco. Todas as pessoas que estão aqui, tenho certeza que também estão com um ótimo propósito, agindo como a gente teve. E o propósito principal é ajudar a todos, transformar a vida de vocês, colocarem mais competitividade, mais alegria, mais avanço e tecnologia na vida de vocês. Nós iniciamos, como o Anderson disse, com esse momento muito especial, com muitos produtos. Nós somos uma empresa de tecnologia com inovação constante. E essa inquietação do Anderson pode ter certeza que cutuca o Rick, cutuca toda a área de programação, trazendo novidade. E a gente vai ser uma empresa de atualização constante, fazendo vocês sempre estarem no patamar mais avançado possível.
porque vocês podem e vocês merecem. Gledson também está lá atrás, depois à tarde ele vai estar aqui trazendo as novidades que já estão aí por surgir, tá bom? Meu amigo, muito obrigado por estar conosco, acreditar nesse projeto, realmente para a gente é muito gratificante. Bom dia, Hitmakers. Eu estava lá embaixo, lá, olhando o Anderson fazer a apresentação dele, e que história de vida incrível. Acho que a gente está aqui perto, a gente passa o dia trabalhando e falando sobre o negócio, e a gente às vezes não compartilha um pouco daquilo que a gente passou para chegar onde estamos. E o Anderson foi subindo a escadinha, degrau por degrau. Duda, é um prazer estar junto com vocês, estar do lado de vocês nesse negócio. A gente fica super feliz de participar disso. Meu nome é Júlio Rodrigues, eu vou me apresentar de uma forma breve, não vou ser muito extenso nas minhas palavras. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui hoje nesse evento. Teve gente que veio de longe, percorreu aí um grande trajeto para poder estar aqui, outros deixaram as suas famílias em casa para participar desse evento aqui da iHit. E é o primeiro de muitos eventos que virão, que vocês vão estar participando, vão estar construindo este sonho. Eu quero dizer para vocês que eu, como investidor, a gente entrou no projeto não só por acreditar na ideia do Anderson, na ideia do Duda, e por acreditar no negócio, mas sim por acreditar nas pessoas que compunham. Eu vejo que a gente tem uma sinergia quando o Anderson fala sobre pessoas, cara, é um pensamento muito semelhante ao meu. Então, por acreditar nas pessoas que estavam compondo aquele projeto, acreditar na pessoa do Anderson, acreditar no Duda, na história de sucesso dele, e por acreditar no time, o Rick, também a gente já acabou conhecendo todo mundo ali na volta, na hora de tomar a decisão do investimento. Então a gente acreditou principalmente no time, na família da iHit. E principalmente porque eu tenho uma visão e eu entendo que esse universo de internet, de redes sociais, esse mundo da web, ele é ilimitado. Então, a gente, quando decidiu fazer um investimento, a gente não estava cerceado a alguma coisa, a gente não estava limitado a um negócio que estaria travado pelo seu setor de logística, por um estoque ou por uma carga horária de serviço. A gente olhou para o projeto e viu que ele tinha uma capacidade de escala gigantesca. A internet hoje é ilimitada, ela leva a gente a qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer instante. Nesse momento, acho que tem gente aí no YouTube assistindo este evento em qualquer lugar e vai poder assistir em qualquer outro país, outro lugar, este evento por muito tempo. Então a gente acreditou na capacidade de expansão do projeto. Eu me lembro que o Duda e o Anderson, quando mostraram para nós, eles apresentaram tudo, a gente chegou ali no nosso conselho, a gente foi olhar, cara, a gente tem aqui na mão uma Ferrari não tem graça, a gente tem um Porschezinho, a gente tem um Porsche na mão, cara, a gente precisa só colocar gasolina para fazer esse negócio andar. Então vamos colocar gasolina, vamos apostar e vamos botar dinheiro nesse negócio e vamos fazer crescer. E durante a minha vida eu nunca consegui me ver limitado às coisas, e a ilimitação, a capacidade de crescimento, de avanço da iHit foi o que fez a gente tomar essa decisão. Então, assim como eu tomei essa decisão de um dia investir nesse negócio, eu quero convidar cada um de vocês que está aqui para se tornar um hitmaker mesmo, para estar participando do negócio, para colocar o seu empenho nesse negócio. Que não seja um negócio do Júlio, do Duda, que não seja um negócio do Anderson, do Lincoln, enfim, mas que seja um negócio de cada um de vocês. Porque a capacidade de rendimento desse negócio, a capacidade de crescimento desse negócio, ela vai ser limitada a vocês. A quanto tempo vocês vão dedicar para esse negócio, a como eu abracei esse negócio. Se eu vestir a camiseta, quanto que eu vou poder ganhar? Aqui a gente não tem um teto de ganho para vocês, aqui vocês podem ir aonde quiser, de acordo com os passos, de acordo com a capacidade de cada um de vocês. E quando alguém um dia olhar para a cara de vocês e falar que duvida, vocês anotem esse duvida e mostrem para essa pessoa que ela estava errada. Durante a minha vida, por muitas vezes, muitas pessoas me disseram que duvidavam de onde eu poderia chegar e de onde eu estaria. Quando eu falava os meus projetos, eu mostrava as minhas ideias para as pessoas, elas diziam para mim que duvidavam. Não, eu duvido. Não, tu não vai conseguir. Isso é loucura. Isso é loucura. Eu escutei muitas vezes. E hoje, graças a Deus, eu posso mostrar para as pessoas aonde eu cheguei
E já cheguei em lugares onde eu nunca na vida imaginei, porque sempre teve alguém lá para me dizer que estava duvidando. Então, esse cara que vai dizer para ti que ele duvida que tu pode crescer, que tu pode chegar, que tu vai alcançar o teu sonho, anota lá, faz um círculo e usa isso de trampolim para chegar muito mais longe. Então, eu quero agradecer a vocês e convidar todos vocês para dar start nesse grande negócio, nessa grande ideia, que é formada de pessoas, que é formada de empenho, e que eu tenho certeza que vai fazer cada um aqui chegar muito além daquilo que pensou. Obrigado a vocês, obrigado a todos, obrigado Anderson, obrigado Duda, e eu espero que a iHit seja o projeto de 2021 de cada um. Anderson, continua. Acabou a tua história de vida? Na verdade já acabou aí, eu resumi. Acabou Tentei não. dar uma corridinha. Vai melhorar Vai muito melhorar mais. agora. iHit! iHit. Obrigado, pessoal. Vamos pra cima, sempre.